Oi pessoal, tudo bem? Boa noite. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a questão das vacinas em si. Não vou falar politicamente, assim, questão de números, em que época ela foi aplicada, quem começou assim. Não vou entrar nesses detalhes aí que entram nas questões aí todas políticas e polêmicas, assim por diante. Mas vou falar mais dela tecnicamente, assim, mas de uma forma mais branda, porque é um assunto complicado, a gente pode entrar e conversar horas sobre isso aí, e eu quero fazer isso num vídeo de 10 minutos, o que é um desafio bem grande, mas para tentar ajudar as pessoas aí no que for essas vacinas. Bom, basicamente assim, não vou falar em todas as vacinas do mundo, que tem muitas vacinas, né? Inclusive no Brasil também não era só uma ou outra vacina, várias vacinas estão sendo desenvolvidas aí por várias instituições, mas a gente está conhecendo mais a questão do Butantan e depois da Oxford AstraZeneca, no caso da Fiocruz. Né? Bom, basicamente é o seguinte, eu vou falar de 3 tecnologias tá, de vacina que foram aplicadas para a Covid-19, mas antes de falar um pouquinho da Covid-19. Covid-19, doença do coronavírus, né, que surgiu lá em 2019, mas que é uma doença que causava, principalmente num primeiro momento, se pensava na questão da SARS, né, das síndromes agudas respiratórias, né, e é uma doença causada pelo SARS-CoV-2, por causa do SARS, e é um coronavírus do tipo, né, e 2, porque teve a SARS-CoV-1, né, no passado aí, e é coronavírus porque o que? Você tem aquela proteína S, né, que a gente chama, e aquela proteína S que tem em volta aqui em forma de corona, que então esse é um vírus do tipo coronavírus. Bom, basicamente ele tem aquela proteína dele, depois internamente tem o código genético, e é esse código aí, mas todo ele é replicado dentro das células, e ele faz a reprodução dentro das células dele. Quando ele faz essa replicação dentro das células, né, é que é exatamente a ação propriamente da doença, e acaba ferindo os tecidos, e assim acomete a pessoa de vários problemas por causa disso. Tá? Hoje se sabe mais que ela não é só uma doença respiratória, né? Que ela não causa só a síndrome aguda respiratória, mas é uma doença do sistema circulatório. Ela pode causar diversas coisas que afetam o sistema circulatório das pessoas, rins, coração, fígado, cérebro e etc, etc, etc. Né? Então, a vacina é muito, muito importante na prevenção da Covid-19, tá? Assim como também todas as outras formas de você evitar, por exemplo, de barreira, né? Como por exemplo máscara, evitar multidão, lavar as mãos, né? Você poder usar também álcool em gel. Então todas essas coisas são muito importantes para você estar sempre se fazendo uma boa higiene das mãos e assim por diante, tá? Do rosto, tomar banho, né? Todas essas ações todas para poder evitar, tá? As variantes, né? Elas costumam, normalmente chamam essas são variantes de preocupação, são aquelas que surgem, tá? Quando você tem muita transmissão também, tá? Porque na transmissão, conforme ele vai se replicando e assim por diante, você tem nessa replicação, você tem a questão da falha que pode ocorrer, que na verdade essas variantes elas surgem por causa dessas falhas de replicação, tá? Então por isso é importante a gente evitar uma transmissão muito grande, porque também vai evitar o surgimento de novas variantes. Isso que é muito importante, tá? Bom, como que se evita? Através disso que eu acabei de falar, e a vacinação. Vacinação no Brasil foi basicamente através da Coronavac, que é uma vacina que utiliza uma tecnologia cinquentenária, tá, de vírus inativado, em que o vírus é também produzido em laboratório, assim por diante, inativado, depois é colocado em meio de vacina e é aplicado na pessoa. Aí ele vai agir o quê? Com toda, olha só que interessante, com todas as proteínas basicamente do vírus, né? Só que inativado, ele não tem capacidade de replicação lá dentro, tá? Então isso é importante. Mas ele ativa o sistema imunológico, tá? Ativa o sistema imunológico para as várias condições de proteína que você tem ali. Olha que interessante, tá? Então, mas é uma vacina cinquentenária. Bom, aí nós temos o que? Depois, as vacinas mais modernas, vetor viral,
e as vacinas de RNA, por exemplo, no caso da Pfizer, e vetor viral no caso da AstraZeneca, Oxford e da Janssen, né? Essas vacinas de vetor viral, tá? O que elas utilizam? Elas utilizam um vírus, por exemplo, um vírus de uma doença para um macaco, por exemplo, alguma coisa assim, e aí você coloca lá dentro uma proteína, tá? Por exemplo, do SARS-CoV, tá? Uma determinada proteína, por exemplo, uma proteína que é relacionada a proteína S, por exemplo, tá? Ou a proteína de membrana, alguma coisa assim. Você coloca dentro do vírus e lá dentro, quando chegar, ele vai ter aquela parte do antígeno, vai reconhecer isso. Quando o vírus um dia estiver em contato com o corpo, o sistema imunológico já vai estar preparado para aquele vírus que foi reconhecido lá, que aquele pedaço da proteína foi reconhecido lá dentro. Como o vírus tem aquele pedaço de proteína, o sistema imunológico vai reconhecer o vírus, tá? Então essa funciona dessa forma. Só que essas mais modernas, como por exemplo a Oxford, a AstraZeneca e a Pfizer, elas têm uma capacidade muito grande de você trabalhar o sistema imunológico adaptativo, tá? As células T e assim por diante. Isso daí ajuda muito na questão da imunidade, né? Ou seja, no desenvolvimento de células do sistema imunológico de grande prazo, de grande memória, assim por diante, de grande prazo de memória, tá? Para poderem atacar um vírus quando você tiver contato com ele, tá? Então isso é importante nesse caso. Então, embora ela não tenha todas as proteínas do vírus ali, tá? Ela também tem uma capacidade maior de estar em contato lá e dentro da célula e disparar, tá? O reconhecimento, tá? Do sistema imunológico, do sistema adaptativo imunológico, que vai causar talvez uma reação mais eficiente para essa vacina, tá? Uma eficiência maior, eficácia maior. No caso por exemplo, da Pfizer, tá? Que tem uma outra tecnologia, não é o vetor viral, mas é tecnologia de RNA. Essas vacinas tem vacinas de DNA, tem vacinas de RNA, assim por diante. São vacinas bem novas, tá? De DNA, por exemplo, estão sendo muito estudadas para a área veterinária, assim por diante, e aqui já é uma outra uma tecnologia um pouco diferente, porque ela também já age dentro do núcleo propriamente dito da célula, para transcrição. Essa é de DNA que eu estou falando, tá? Não estou falando exatamente da Pfizer, que é outra coisa. A da Pfizer, ela trabalha com RNA mensageiro, que é o RNA que realmente vai ser traduzido em proteína, tá? Então eles pegam lá, por exemplo, exatamente essa proteína S, por exemplo, o RNA mensageiro dela, tá? Relacionado a ela, coloca dentro de uma cápsula lá, de uma cápsulazinha polimérica, alguma coisa, e eles colocam dentro disso do meio de vacinal e colocam e aplicam na pessoa. Isso vai dentro da célula, tá? Na região da célula, propriamente dito, não estou falando do núcleo, mas na região da célula em si, ela vai se disparar o sistema imunológico adaptativo, e isso vai ajudar muito, não só a questão do sistema imunológico inato que a gente tem, propriamente dito, mas vai atuar muito fortemente na questão do adaptativo, que é onde a gente vai ter a memória, propriamente dita, né? Uma memória de mais longo prazo para reconhecimento daqueles antígenos em si, tá bom? Então, ela também promove uma eficiência bastante grande, embora ela tenha trabalhado uma pequena parte, né, do código genético propriamente dito. Então, quer dizer, lá dentro ela vai esse RNA mensageiro vai ser, na verdade, traduzido em proteína, tá? E essa proteína vai ser reconhecida pelo sistema imunológico adaptativo que a gente tem, tá? Nas células. Então, basicamente, pessoal, assim falando de uma forma muito rápida, são essas as três características principais, tá? São vacinas muito seguras,
tá? É lógico que a outra tem cinquentenários, é muito mais estudada, já muito bem mais conhecida, tá? Então, uma segurança muito maior, mas as outras também são muito boas, tá? Então, um abraço para todos aí, tudo de bom, tchau, tchau.